Olá, sejam muito bem-vindos. Mais um trimestre chegou, mais uma oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus. Num novo trimestre em que estudamos um novo assunto, um novo tema, que acreditamos que não vem por acaso, acreditamos que Deus guia e conduz todas as coisas, e um assunto que com certeza ao longo deste trimestre vai trazer grandes bênçãos, grande esclarecimento para todos nós, para aquilo que nós mais apreciamos e amamos, que com certeza que é a nossa família. Estamos aqui de todo o nosso coração pedindo a Deus que nos ajude, que nos inspire, que possa também tocar-lhe a si, no mesmo espírito, para que ao longo deste trimestre todas as informações, todas as exortações, todos os conselhos que vamos receber da parte de Deus possam ser aceitos num coração humilde e todos nós reconhecendo que precisamos de Deus para crescer, para ficarmos mais à semelhança de Jesus, para estes relacionamentos, que são os relacionamentos familiares, que muitas vezes são motivo de grande alegria, mas também muitas vezes de grandes desafios na nossa própria casa. Bem-vindo mais uma vez, bem-vinda. Durante este trimestre não estarei sozinha na explanação destes assuntos. Tenho um convidado especial que, por acaso, até conheço muito bem, que é o meu marido, o pastor Paulo Cordeiro, que vai estar connosco. Obrigada, marido, por teres aceito o convite, por poder estar aqui connosco e por aceitares exatamente poder ser usado por Deus, assim como eu, para que o Senhor nos abençoe e nos use na explanação da palavra e na descoberta de mais algum detalhe ou mais alguma orientação para tornar exatamente as nossas famílias ainda mais felizes. Mas antes de iniciarmos a nossa escola bíblica, o estudo da lição desta semana, vamos fazer uma breve prece ao Senhor para que Ele nos inspire, a nós e a si, que vai ouvir e vai estar connosco, e vou pedir ao meu marido para fazer essa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelo privilégio que é nosso de podermos partilhar a Tua Palavra com outros e, Senhor, obrigado porque ao fazermos isso, nós próprios somos os primeiros beneficiados. Senhor, permite que estas lições tão importantes que nós iremos falar neste trimestre possam, Senhor, reforçar as nossas vidas familiares e que possam dar aso a que cada um de nós individualmente possa permitir que o Teu Espírito nos oriente e nos dirija para a honra e glória do Teu nome e para a nossa edificação espiritual. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Como dizíamos no início, este trimestre vamos ter o privilégio e a alegria de falar sobre assuntos relacionados com a família. E é engraçado que o título geral do trimestre, portanto, que vamos abordar, fala exatamente de tempos de família, ou seja, o tempo que podemos dedicar à família. Porque é interessante, vários são os versículos que nós encontramos na Bíblia que fala sobre este aspecto da importância do tempo, que há tempo para tudo, que nós podemos realmente... E nós entendemos isso na nossa própria vida, sobretudo nas coisas que nós mais gostamos e mais apreciamos, encontramos sempre tempo para as fazer. Mas se calhar vamos dar o fundamento bíblico para este mesmo assunto sobre o tempo que existe para toda e qualquer coisa debaixo do sol. Pois bem, e é exatamente aquilo, um texto essencial aqui no início da lição desta semana, e é o texto de Eclesiastes 3, 1 a 8, onde o sábio Salomão, que foi o autor deste livro, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Às vezes nós pensamos que não há tempo, mas aqui o sábio Salomão está a dizer que há tempo para tudo. E realmente quando nós queremos, encontramos sempre tempo para tudo. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, muito importante este aspecto, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Portanto, segundo este autor bíblico, portanto, na vida encontramos sempre tempo para todas estas coisas. Eu creio que quando ouvimos, portanto, o sábio a escrever sobre isso, e creio que é este o nosso maior desafio, é que muitas vezes as dificuldades vêm e os desafios vêm porque muitas das vezes nem sempre sabemos dedicar o tempo às coisas mais importantes. Muitas das vezes a indisciplina na nossa própria vida, ou, como eu dizia há pouco, o facto de apreciarmos mais uma coisa do que outra, nem sempre entendemos que
Algumas outras que nem sempre apreciamos também são importantes e também são necessárias, daí o Senhor ter inspirado alguém a escrever, a dizer que há tempo para todas as coisas, porque todas as coisas são importantes, todas as coisas são necessárias, há um equilíbrio, há uma harmonia, neste caso, na questão da família. Claro. Não é? Sabes, Milo, eu às vezes costumo dizer que, e uma vez que é bíblico nós falarmos dos dons espirituais, eu costumo argumentar que, e sabemos que isso é verdade, porque é bíblico, que há pessoas que têm uns determinados dons, outros têm outros determinados dons, e normalmente eu vejo isso por mim mesmo, eu tendo a gastar mais o meu tempo naquilo para o qual eu sinto ter mais dom. E muitas vezes descuro outras coisas que não são menos importantes, mas que a mim não me atraem tanto como aquilo que eu gosto mais de fazer. Exato. E tu sabes muito bem o que é que eu estou a falar. Porque há coisas, nomeadamente a profecia bíblica, que eu gosto imenso de estudar e de aprofundar, e há outras coisas que eu, digamos, tomo como certas, não é? Como seguras, e quando deveria também, portanto, dedicar algum tempo. E eu creio que a nossa Igreja, a nível mundial, está a dar o equilíbrio certo. Exato. Tivemos, por exemplo, um tema muito profético o trimestre passado, e agora temos aqui, parece que passamos de um assunto muito diferente para o outro, mas no fundo isto até está interligado, não é? E eu estou contente que os nossos irmãos na Conferência Geral vejam esta necessidade de tocar em vários aspectos. E este tema eu gostaria de chamar a vossa atenção e de apelar para que deem importância, porque este assunto é realmente muito importante. O assunto da vivência em família, e convém que nós, neste aspecto, como em outro qualquer, possamos ter a nossa vida fundada em princípios sólidos da Palavra de Deus. E é isso que nós queremos fazer. Exatamente. Porque a Palavra de Deus tem, portanto, margem, oferece base para todos estes assuntos. É verdade. Falar em assuntos importantes, se calhar alguns de vós que podereis estar a ouvir, ignorais o facto de que este ano estamos a comemorar os 100 anos do Departamento de Famílias a nível da Conferência Geral. E daí ter vindo a nível da Conferência Geral a proposta de que um dos trimestres, portanto, deste ano, de assunto da Escola Bíblica, da Escola Sabatina, fosse exatamente a família. E quando há pouco tu falavas que às vezes por personalidade tendemos a buscar mais um assunto, outro assunto, mais um detalhe ou outro, também não é por acaso que a família é composta de diversos elementos. Elementos esses que, tendo as diferentes personalidades e as diferentes sensibilidades, podem ajudar um ao outro exatamente a buscar esse equilíbrio para não, mesmo nas coisas boas, porque nós sabemos que mesmo as coisas boas, até em questões de alimentos, se há intemperança também não vai fazer bem. Portanto, tempo para tudo, como dizias há pouco, como ainda há pouco lias, inclusive também esta questão do estudo, este trimestre da família. Olha, eu iria até ler um texto aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, no versículo 18, onde diz: porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Há um limite para tudo. Exato. E eu próprio às vezes já me dei conta que às vezes tem que colocar também um limite, porque a partir de um determinado limite pode começar realmente, como diz aqui, a ser um enfado. E eu creio que Deus nos dá este sentimento para que nós abramos os nossos horizontes para outros assuntos. Exato. Que não são menos importantes também na nossa vida. E buscar os outros assuntos é ir ao princípio, e o princípio foi onde começaram todas as coisas. Deus, o Criador, aí esteve presente. Ele é a base de todas as coisas maravilhosas, as instituições, a da família, a do casamento, que foi Ele próprio que esteve na base dessa mesma instituição. E quando a nossa lição faz referência a isso mesmo, é notar e sublinhar a ordem, o equilíbrio, como diz a lição, o ritmo, a regularidade com que todas as coisas que foram criadas por Deus acabam por cair no tempo certo, na hora e no momento certo, para a bênção de todos nós. Sabes, Milu, quando nós lemos, por exemplo, no início do livro de Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 2, que a terra, porém, estava sem forma e vazia, e que havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, Deus começa o seu processo de criação, pelo menos desta terra, porque eu acredito que Deus já tinha criado outros mundos. Exato. A prova disso está em Jó 38, que diz lá que quando Deus lançava os fundamentos desta terra, já havia filhos de Deus e estrelas da alva que cantavam e rejubilavam. Portanto, isso mostra que quando Deus iniciou o processo de criação deste planeta, já havia outros mundos habitados. Claro que foram criados por Deus também, é óbvio, mas num tempo anterior. E então, o que não deixa de ser interessante é que Deus começa este processo de criação a partir de um estado que é, podíamos dizer, um estado caótico. Sem forma e vazia. E Deus tem um plano, e portanto, nos 6 dias da criação,
criação, Deus vai portanto, trazer a criação de um estado caótico, portanto, e sem forma, a um estado plenamente organizado. E, portanto, tudo seguindo um plano. Primeiro Deus cria as formas nos 3 primeiros dias e depois nos 3 últimos dias preenche essas formas que tinha criado. Portanto, Deus é um Deus de ordem. Exato. E tudo segue um plano determinado. É interessante que notar e falar dos ritmos da vida que nós hoje reconhecemos não seriam e não foram de forma alguma aqueles que inicialmente Deus previa e imaginava para a humanidade. Portanto, a questão da saúde, da vida ilimitada, da alegria eterna. Portanto, quando o Senhor institui a família e cria o casamento, era no objetivo de haver uma eterna felicidade. Claro. Só que é interessante que, mesmo quando nós falamos de ritmos, e que a lição abordou esta semana, o nosso próprio corpo, inclusive, nota-se que há ritmos biológicos que estão neles inerentes. E mesmo nós, quando pensamos na nossa própria vida, e vários versículos durante a semana, particularmente na lição de segunda-feira, falava sobre aquele momento em que somos bebezinhos, depois o momento em que desmamamos, em que já vamos crescendo, crianças, adolescentes, jovens, o casamento, a família, a idade que começa a carregar e depois aquilo que nos espera, que nos aguarda, se o Senhor Jesus não voltar antes, que é exatamente o fim da vida, o fim desta vida. Sim. Não estamos falando da eternidade. E eu acho isto muito interessante, sobretudo porque os autores, este casal, fez-nos recordar algo que muitas das vezes, às vezes esquecemos. Às vezes pensamos, é jovem, não importa, nem interessa o que diz. É criança, já não entende. É idoso, já passou. Mas aqui é interessante notar que em cada momento, em cada fase e ritmo da nossa vida, Deus almeja e espera que nós sejamos uma bênção. Exato. E que poderemos ser uma bênção. Exatamente. Ou seja, é algo de extraordinário, que não é algo de descurar, independentemente da idade que nós tenhamos. Com certeza que aqui, ainda mais valioso, se a minha infância, a minha juventude, a idade adulta ou a velhice esteja suportada por Deus. Ainda falando dos ritmos, Milu, eu gosto de imaginar que o efeito deletério que o pecado trouxe é como se alguém mal intencionado, e foi mesmo. Sim. Portanto, todos sabemos quem foi, Lúcifer, que se rebelou contra Deus no céu em primeiro lugar e depois conseguiu levar atrás dele a terça parte dos anjos e depois conseguiu que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, seguissem nas pegadas dele. Eu gosto de imaginar que quando Deus acabou a criação era como um quadro perfeito que um maravilhoso artista tinha pintado, só que era um quadro vivo, não era um quadro estático. Sim. Era um quadro vivo. E chegou ali o inimigo e lançou um borrão sobre aquele quadro. E, portanto, o pecado veio estragar muitos destes ritmos. Agora, não deixa de ser interessante que, apesar do pecado ter entrado neste planeta e na vida humana, mesmo assim, Deus ainda preserva alguns ritmos que estão, por assim dizer, intocáveis. É verdade. Eu gosto muito daquele texto de Gênesis 8:22, exato, que vem aqui mencionado. Sim. Até na lição de domingo. Aliás, este texto até já me deu um grande conforto no passado, quando eu descobri isto: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, um ciclo, exato, ciclo agrícola, exato, mais frio e calor, portanto o ciclo das estações, mais verão e inverno, também o ciclo das estações, dia e noite o ciclo diário. Exato. Portanto, estes ciclos Deus prometeu, e é a palavra dele, e a palavra de Deus não falha, que estes ciclos se mantêm. Nós podemos apenas louvar a Deus porque, apesar de vivermos num mundo tão manchado pelo pecado, mesmo assim, Deus, no seu grande amor e na sua misericórdia, preservou alguns ciclos, e demos graças a Deus por isso. É e estes ciclos aqui mencionados são apenas alguns, podíamos referir outros, mas isso é uma bênção para nós, que ainda haja alguma coisa de estável. Exato. Ou seja, nem tudo é instável, há coisas que são estáveis, e demos graças a Deus por isso. É importante realçar também, e a lição fala sobre isso, é que, embora o Senhor nos tenha criado para a felicidade, e esses ritmos, todos eles, para a felicidade do ser humano, da família, das pessoas, muitas das vezes nós podemos ser afligidos por coisas inesperadas, seja numa faixa etária jovem, de meninice inclusive, porque nós sabemos que hoje cada vez mais aquilo que antigamente nós dizíamos que era as doenças dos idosos, cada vez mais está a ser mais precoce. Exato. Ou seja, cada vez mais cedo vemos essas tristes realidades. E na lição de terça-feira fazia este realce, e achei muito interessante desta frase, deste grego, deste filósofo grego que é Heráclito, exatamente,
que diz: nada há de permanente exceto a mudança. Isto até parece uma coisa... um paradoxo. Exato, um paradoxo. Bom, isto é verdade na realidade em que nós vivemos deste mundo. Ou seja, antes do pecado ter entrado, era tudo perfeito, era tudo estável. Isto foi o pecado, portanto, que veio trazer isto. Mas nós, segundo diz Pedro, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, e aí todos os ciclos que Deus criou inicialmente e que foram pervertidos pelo pecado serão restabelecidos. Glória a Deus por isso. E a orientação também importante de que tenhamos, e porque temos desafios, não desanimar, e recorda-nos o exemplo de Jó, que foi alguém bastante afligido, foi alguém cujas provações foram, parece umas atrás das outras, e parece que uma cada vez mais grave do que a outra, mas o seu socorro estava naquele que hoje também pode ser e quer ser o nosso socorro. Ou seja, a solução para os nossos desafios, os nossos problemas em família, no casamento, com os filhos, com as nossas relações de trabalho, com os nossos colegas, tudo pode ser resolvido e há a solução. Claro que não é uma solução efetiva para sempre, porque essa será quando o Senhor Jesus vier, mas pelo menos o alívio, a coragem e o alento que Deus nos pode dar. Sem dúvida. E é algo de extraordinário. Depois achei muito interessante também, e convém fazermos referência a esta questão das transições. Ou seja, por exemplo, o apóstolo Paulo foi alguém que na sua vida, quando é relatado o início do relato da vida deste homem, era alguém bastante zeloso, que estava sinceramente enganado, ou seja, fazia de coração aquilo que ele achava que era certo e fazia-o muito bem feito, sem dúvida, mas bem feito no sentido de que, exato, que era zeloso a fazê-lo, ou seja, não me exprimi bem e fizeste bem em chamar a atenção, é que fazia-o de forma muito zelosa, ou seja, de coração, tudo o que ele fazia era de coração. Mas o Senhor, ao olhar para ele, percebeu que... Estava ali um homem sincero. Um homem sincero. Enganado, mas sincero. Exatamente. E então houve uma transição extraordinária da vida deste homem. E é essa transição, Milu, que todos nós temos que passar se nós queremos um dia estar com o Senhor por toda a eternidade. E esta transição que aqui fala, que mostra o exemplo do apóstolo Paulo, podia mostrar muitos outros exemplos, esta transição é nada mais, nada menos do que aquilo que Jesus, em conversa com Nicodemos, apelidou de novo nascimento, ou seja, é a conversão. Pois bem, sem esta transição, em que nós somos completamente mudados, mas pela graça de Deus, ou seja, não há nenhum poder em nós mesmos para fazermos essa mudança. O apóstolo Paulo é muito enfático quando diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, que nós possamos, pela sua graça, viver esta transição, que é uma transição que nos coloca a caminho do céu. Isto é absolutamente fantástico e maravilhoso. E se calhar diria que para o momento presente, para os relacionamentos e para nos entendermos e para nos amarmos, apesar dos nossos desafios e das nossas dificuldades. Porque é verdade, por exemplo, Filipenses diz que o Senhor irá terminar aquela boa obra que começou em vós. Ou seja, isto quer dizer que o convivermos uns com os outros, reconhecemos que há imperfeições na nossa casa, com os nossos amados, a nossa família, os nossos queridos, mas ter esta certeza de saber que o Senhor pode ir transformando o nosso coração, consagrando-o a si, dedicando-o a si cada vez mais, para que cada vez mais a harmonia possa existir, ainda mesmo neste mundo caído e dentro das nossas casas. Sabes, Milu, eu gosto de uma imagem quando eu estive há uns anos atrás na África do Sul, vi lá pedras muito bonitas, pedras semi-preciosas, mas aquelas pedras, quando são encontradas na natureza, estão toscas, estão feias. Então o que é que eles fazem? Pegam naquelas pedras, metem dentro de um grande tambor, um tipo de máquina de lavar, com água e detergente, e depois o que é que acontece? Elas passam por um processo de polimento. E como é que é esse processo de polimento feito? É através do facto de que elas batem umas nas outras. Eu acredito, e eu gostaria de usar esta imagem, muitas vezes nós somos pedras, essas pedras, e é no embate uns com os outros que nós acabamos por ser polidos. Portanto, não deveríamos considerar necessariamente como mal estes embates que às vezes possamos ter nos nossos relacionamentos. E quando eu falo em relacionamentos, falo, claro, em primeiro lugar do relacionamento conjugal, mas também do relacionamentos com outras pessoas, relacionamentos de amizade, profissionais, na igreja, com a nossa família espiritual. E, portanto, é doloroso? É, claro que sim. Todos nós sabemos isso por experiência. Mas dessa dor pode resultar um bem para nós. Exatamente. E eu acredito, por exemplo, no caso de Jó, que há bocadinho falávamos, portanto, ele ainda saiu mais puro e purificado do que aquilo que estava antes de entrar nesse processo de purificação. Portanto, temos que aprender, ver o lado positivo das coisas. Não é por acaso que a nossa lição termina quase dizendo que
algo inevitável, que são as interações uns com os outros. Mas interagirmos uns com os outros, como dizias, é constatarmos que todos temos defeitos, dificuldades, pontos fortes, pontos débeis, mais fracos, mas por isso é que faz sentido todos estes versículos que nós estudamos ao longo da semana, em que o Senhor nos diz, olha, se falhastes, então confessa as tuas faltas, pede perdão, perdoa, igualmente, não é só o pedir, também este ato de perdoar, que é um dom de Deus. Se nós queremos que Deus nos perdoe, então nós devemos também perdoar. Aliás, eu acho muito interessante quando Jesus falou da oração do Pai Nosso, a única coisa, o único aspecto da oração que Jesus se permitiu comentar foi o aspecto do perdão. Nós temos essa oração registada em Mateus 6 e nos versículos, eu não vou ler porque ela é bem conhecida, mas nos versículos 9... 13, nós temos aqui, portanto, a oração, e depois nos versículos 14 e 15 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Jesus mencionou vários aspectos nesta oração do Pai Nosso. No entanto, ele só se permitiu comentar um aspecto, e eu acredito que não foi por acaso que o Senhor escolheu este, porque este é um aspecto que determina realmente como é que vão ser os nossos relacionamentos, se vão ser bons ou não. Que a graça do Senhor nos ensina a podermos partilhar essa graça que recebemos com os outros, manifestando perdão aos outros. Eu acho que é importante realçar, mesmo quase no fim da nossa escola bíblica, quando falamos de relacionamentos e falamos de felicidade, não convém ser utópicos de acharmos que é uma felicidade isenta de desafios e de dificuldades, porque não faria sentido os versículos quando o Senhor diz: humilhai-vos uns aos outros, sede humildes uns para com os outros, perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Ou seja, o Senhor, quando usa esta palavra, o suportar, dá-nos logo a entender que não é fácil. Não é fácil, portanto, temos que ter consciência, jovens, mais adultos, mais idosos, que é um desafio. Que é um desafio, que também não é nada de anormal, porque às vezes alguns podem desanimar, achar, achei que isto ia ser sempre mel. A rosa tem lá os seus espinhos, portanto, tem os seus momentos de grande alegria, mas tem momentos de trabalho. Todos os relacionamentos são construções, são momentos de trabalho, de aplicação de nós, de resiliência, de sacrifício, mas que depois também traz um contributo extraordinário e pleno. Se calhar, no fim desta lição, eu iria ler uma das citações que vem mesmo no fim da lição, mas antes disso, era bom apresentar-vos um dos livros maravilhosos que nós temos, que já é conhecido, mas tem aqui um detalhe particular. É este livro, com o título Lar Cristão. Para aqueles que possam não conhecer este título, relembrar que este é nada mais, nada menos do que o mesmo livro que em edições anteriores foi publicado com o título Lar Adventista. Portanto, este é um livro que foi aqui republicado pela publicadora Servir, em Portugal, e que procura, portanto, ser um livro missionário e, portanto, procura, e para além deste livro, acompanha um guia de estudo, que por acaso foi preparado aqui pela minha mulher. Eu sei quantas horas ela gastou na preparação deste pequeno guia de estudo. Portanto, este é um conjunto e este livro vai ser, digamos, um livro guia para o nosso estudo deste trimestre. Para além deste livro, também deixo convosco, e já agora, se desejarem tê-lo, este será gratuito, portanto será uma oferta, também contactando a publicadora Servir, este Esperança para as Famílias de hoje. Portanto, um livro preparado pela Conferência Geral, exatamente para celebrar os 100 anos do Departamento de Famílias. E que é o livro missionário da Igreja Mundial. A nível da Igreja Mundial é esse o livro missionário. Só não é aqui em Portugal também porque escolhemos... Porque temos um livro também extraordinário. Que é a Bíblia, porque estamos a comemorar o centenário, aliás, o segundo centenário da primeira edição da Bíblia completa em português. Exatamente. Foi então, em 1819. Somos duplamente e triplamente abençoados. Então nós desejamos que o Senhor nos abençoe a todos. Deixo-vos apenas, então, como dizíamos, com este último... uma citação do lar, exatamente do Lar Cristão, na página 18. O lar pode ser simples, mas pode sempre ser um lugar em que se profiram palavras alegres e se pratiquem atos de bondade, onde a cortesia e o amor são hóspedes constantes. Ao lermos isto, com certeza compreendemos que só poderemos e vamos vivê-lo com o poder de Deus. Amém. Então é o poder de Deus que desejo para si, para nós também, e encontramos-nos na graça de Deus na próxima semana. Até lá.